dia, queridas Déboras e demais ouvintes deste devocional. Graça e paz a todos. Estamos no terceiro mês do ano, mês de março, conhecido como mês da mulher. E nada mais significativo para nós do que pensarmos neste tema que nos foi proposto, destemida para viver o propósito, baseado na vida da rainha Esther. Lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, temos uma pergunta que diz: E quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à posição de rainha? Então, viver o propósito exige coragem. O chamado de Deus nem sempre vem acompanhado de conforto. Muitas vezes, ele nos conduz a decisões que exigem fé, renúncia e ousadia, não é mesmo? Então, a história de Esther nos ensina que propósito e destemor caminham juntos, de mãos dadas, assim como nós, Déboras, caminhamos de mãos dadas a cada instante. Sabemos que Esther era uma jovem comum, mas foi colocada em uma posição extraordinária. Quando seu povo corria perigo, ela precisou escolher entre o silêncio confortável e a coragem que poderia custar sua própria vida. Então, sabemos que ser destemida para viver o propósito é entender que Deus nos posiciona estrategicamente. Não estamos onde estamos por uma casa. Então, não somos mães de oração, mães intercessoras por um acaso. Sabemos que Deus nos colocou nesta posição aqui porque temos que orar pelos nossos filhos, pela geração compromisso e cumprir o ID do Senhor. E sabemos que cada experiência, cada desafio, cada conquista das nossas vidas fazem parte de um plano maior. O propósito não é apenas sobre nós, mas sobre vidas que serão alcançadas através da nossa obediência. Não é mesmo, mamães? Então, Esther teve medo, normal, né, para o ser humano, mas não deixou que o medo a paralisasse. Ela jejuou, buscou direção e decidiu agir, pois sabemos que destemida não é aquela que não sente medo, é aquela que escolhe confiar mesmo sentindo medo. É aquela que diz: se perecer, pereci, mas não deixa de cumprir o chamado. A verdadeira força de Esther veio de sua fidelidade e disposição em obedecer a Deus, tornando-a uma figura destemida. Sabemos que ser destemida para viver o propósito é assumir o lugar que Deus nos confiou com fé. Então, se Ele nos confiou como mães de oração, Ele confiou com fé, Ele determinou em nossas vidas e Ele nos capacita a desenvolver este papel, pois Ele nos dá a coragem e também a responsabilidade de não parar porque estamos com medo, mas de prosseguir confiante sempre nele. E a gente tem que compreender, não é, queridas, que há um tempo determinado para agir e que a omissão também é uma escolha. Pois o propósito exige passar por processos difíceis e a perseverança neles transforma a dor em um testemunho futuro. Ah, minhas amadas, que possamos, como Esther, reconhecer o nosso momento e responder com firmeza,
que a coragem supere o medo, que a fé supere as dúvidas e que o propósito seja maior do que qualquer insegurança. Porque quando entendemos que fomos chamadas para um tempo como este, deixamos de viver pelas circunstâncias e passamos a viver pelo propósito. Então, ser destemida é confiar que, ao viver o propósito de Deus, o resultado final está nas mãos dele. Somos apenas instrumentos em suas mãos. Para cada uma de nós, Deus tem um propósito, um plano. Vamos atender ao seu chamado com coragem, fé, obediência e fidelidade. E lembrarmos que, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Que Deus nos abençoe. Com um abraço, Vilce Novaes, em Vitória da Conquista.